objetivos da discussão desse tema é tratar a descrição, né, do perfil do idoso sobre o internamento, né, sobre o processo de internação, expor o impacto dessa hospitalização na vida desse idoso, na qualidade de vida desse idoso durante o processo de internamento e no pós-alta, e quais seriam as estratégias, né, para a gente minimizar esse efeito danoso que a internação propõe à saúde dessa população. Quero deixar claro também que nessa apresentação eu vou trazer muito mais os idosos sobre um estresse agudo, tá? Então, eu excluo pacientes de internação eletiva para investigação ou para procedimentos cirúrgicos também eletivos, tá bom? Seria, acho que, um tema de outras áreas, de outras apresentações. Só um pouquinho, aqui. Então, a gente sabe que a população brasileira, ela é composta de idosa, né, de aproximadamente 14% da população. Dados no Brasil são de difíceis acessos, né? Eu consultei um boletim temático do Ministério da Saúde, que foram os dados mais atuais que eu consegui sobre o tema, e ele diz que esses 14% da população que é considerada idosa no nosso país corresponde a aproximadamente 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, né? Corresponde também a uma taxa de crescimento de 4% ao ano, no intervalo de avaliação entre 2012 até 2022, e que a projeção é que em 2030 tenhamos 30% da população brasileira de idosos, né? Dados que eu consegui americanos, eles descrevem que em 2015, 57 mil pessoas acima de 65 anos precisaram passar por um atendimento de um pronto-socorro nos Estados Unidos. Dessas pessoas, 33% precisaram ser internadas. Isso significa que aproximadamente 2 a 3,8% dos idosos que passam por atendimento no pronto-socorro acabam sendo internados. Isso gera um custo de aproximadamente $10 mil, né, na internação, e que no Brasil a gente não tem esses dados documentados também, mas entende que esses idosos, em sua complexidade, passando muitas vezes por uma situação de intercorrência na internação, aumenta o tempo de internamento, às vezes idas à unidade de terapia intensiva, pode inclusive gerar um gasto muito maior, né? Lembrando que o sistema de saúde americano, ele difere um pouco do nosso sistema de saúde brasileiro. A que se atribui a maior incidência, né, de idosos hospitalizados, então? Ao declínio das funções orgânicas, a carga também de comorbidades, a fragilidade, a reserva funcional e cognitiva desses indivíduos e a heterogeneidade da associação de todos esses fatores impõe a vulnerabilidade aumentada de cada indivíduo nessa situação, tá? Escrevendo um pouquinho mais para vocês sobre as funções orgânicas, é sabido sobre as alterações fisiológicas com o próprio processo do envelhecimento em todos os sistemas, né? Então, o sistema nervoso diminui a velocidade de condução, o sistema cognitivo diminui a velocidade de processamento das informações, a função executiva também diminui, no sistema renal, filtração glomerular, sistema cardíaco também, a contração diminui, pulmonar, a capacidade vital diminui, né, com o avançar da idade, dentro de um processo fisiológico do envelhecimento, né? E quanto à composição corporal, né, com o processo do envelhecimento, eu destaco aqui principalmente a questão de proporção de gordura e água intracelular, tá? Isso tudo impacta também, né, na farmacodinâmica, na farmacocinética, na menor temperatura corpórea,
nos efeitos colaterais de medicações, enfim. Então, é muito importante destacar essa questão. Outra é quanto da carga de comorbidade por grupo etário. Eu trago esse gráfico para mostrar para vocês que com o aumento, né, da faixa etária, você tem proporcionalmente um aumento também da carga de comorbidades. Se a gente, né, fizer uma correlação rápida, é possível a gente ver que indivíduos com 85 anos ou mais, na maioria das vezes, eles apresentam mais do que 8 doenças concomitantes, né? E o processo do envelhecimento, ele é sequencial, ele é individual, cumulativo, irreversível, universal, não patológico, né, de deteriorização do organismo maduro e próprio para todos os membros dessa espécie, né? Mas ele acaba trazendo de uma forma a menor capacidade frente ao estresse ao meio ambiente. Então, essa é uma definição da Organização Mundial de Saúde, né? E eu trago até aqui a Charles Darwin, né? Que não é mais forte quem sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Eu acho que reflete muito o nosso paciente, né? E ainda construindo esse nosso raciocínio, eu trago essa imagem, né? Que ele mostra exatamente esse processo de diminuição da reserva, né? Da reserva fisiológica, a gente extrapola também para a reserva cognitiva, né? Em que quando o indivíduo é mais jovem, né, acometido com uma afecção aguda, uma injúria aguda, ele tem uma capacidade maior de enfrentamento, né, desse evento. E o idoso, muitas vezes, com essa baixa reserva que ele apresenta, né, por tudo que a gente diz até o momento, sob um estresse, ele pode não apenas disfuncionar aquele órgão acometido, mas também levar outros órgãos ao limite e acabar também apresentando outras disfunções. Um exemplo prático, né? Um idoso que muitas vezes interna por uma broncopneumonia, muitas vezes associa-se uma disfunção renal, associa-se um delírio sobreposto, evidenciando então essa baixa reserva, né? Isso também pode propiciar a maior taxa de internações e também de óbito desses indivíduos, né? E qual é o perfil, então, do idoso, né? Já trazendo para a prática do hospitalar, né? Qual é o perfil desse idoso no setor de emergência, que é onde a gente recebe esse indivíduo, né? Lembrando que a gente está tratando daquele indivíduo sobre uma afecção aguda, né? Uma busca ativa ao serviço, né? Normalmente, eles se apresentam de forma atípica e complexa. O que eu quero dizer atípica, né? Apresentação atípica é quando o indivíduo apresenta sinais ou sintomas diferente do que você espera pelaquela afecção que o acomete, né? Depois que você acaba fechando o diagnóstico, você entende que os sintomas pelo qual ele se apresentou no serviço não eram sintomas daquela afecção, ou muitas vezes o paciente está assintomático, por outras vezes apresenta algum sintoma até antagônico pelo qual ele o trouxe, ou simplesmente se apresenta como uma síndrome geriátrica, né? Então, um exemplo prático também é aquele idoso que chega com uma queixa inespecífica, como uma queda do estado geral, e ele é submetido a exames, e a partir disso detecta, por exemplo, uma infecção urinária. Tá? Isso já trago também esse segundo item, que seriam os sintomas pouco específicos, né? Complexos, eu quis dizer com isso, que são pacientes muitas vezes multimórbidos, que fazem uso de muitas medicações e que às vezes é necessário interpretar os sintomas para entender do que se trata pela queixa agudizada, um sintoma prévio ou efeito colateral de uma medicação, por exemplo, né? E isso eu já faço alusão à questão das multimorbidades e da polifarmácia também.
Diante desse exposto, a gente entende que esse indivíduo é um indivíduo que acaba demandando um número maior de exames, né? Custo maior, número maior de exames, e muitas vezes um tempo na sala de emergência maior quando comparado a um adulto jovem, né? De todas as passagens, né, de todos os atendimentos de pronto-socorro, 43% das internações, elas acabam sendo de pacientes idosos. E qual é o risco que isso embute no nosso idoso, né? O risco de um diagnóstico mais atrasado, né, uma demora um pouco mais de diagnóstico, um plano de tratamento que não seja adequado a esse indivíduo, ou às vezes até insuficiente. Muitas vezes, um paciente que precisa ser reinternado ou dentro do processo de internamento numa enfermaria, por exemplo, ele precisa ser redirecionado à sala de emergência por uma nova intercorrência, ou mesmo óbito, né? Isso corresponde a 27% dos casos, tá? Esse trabalho é um trabalho que eu trouxe que foi monocêntrico, né? Onde ele abordou 355 pacientes com idade média de 86 anos, que foram admitidos na sala de emergência, tá? E ele evidenciou nesse trabalho, é um trabalho, como eu disse, monocêntrico alemão, ele evidenciou que 53% dos pacientes que chegavam na sala de emergência, eles apresentavam sintomas atípicos, né, sinais e sintomas atípicos, e que 15% desses indivíduos, desses idosos, não apresentava nenhum sintoma típico da doença de base, tá? Então, eu achei muito interessante isso para mostrar como esse nosso idoso pode ser complexo, né, na sua assistência. Do grupo de pacientes que apresentavam sintomas e sinais atípicos, 99% deles apresentavam alguma síndrome geriátrica. Dessa síndrome, o sintoma, o principal síndrome geriátrica, quedas em 71%, 3% incontinência urinária, 11% declínio funcional e 29% cognitivo. Né? Esse gráfico, ele traz quais são os pacientes com essas manifestações atípicas. Entendemos com esse trabalho que a maioria dos pacientes que adentram com sintomas atípicos, eles são mais velhos, muitos deles moram em instituição de longa permanência e já tem algum déficit cognitivo. O déficit cognitivo, ele é um fator independente, né? Com odds ratio de 3,48, com intervalo de confiança de 95%. Então, é um dado muito importante termos conhecimento disso logo na entrada, né? E quais são as principais causas de hospitalização do idoso? Na maioria das vezes, fratura, né? Fratura de fêmur, principalmente, né? E na vigência de fratura de fêmur, 21% dos pacientes apresentam sintomas atípicos também, isso é muito importante destacar. Outra causa de hospitalização são doenças neurológicas, AVC, por exemplo, cardiovasculares, principalmente infarto agudo do miocárdio, e infecciosos, tá? Na grande maioria das vezes bronquopneumonia ou infecção urinária, tá? Aqui eu trouxe para vocês só uma tabela comparativa para a gente entender um pouquinho melhor quais são esses sintomas que o idoso pode apresentar. Eu destaquei aqui principalmente o quadro infeccioso e a síndrome coronariana aguda. Dentro do quadro infeccioso, os adultos jovens, eles se apresentam muitas vezes com febre, taquicardia, com leucocitose, enquanto que o idoso, prostração, piora do estado geral, inapetência, queda, alteração do estado mental, né, o delírio.
Quanto à síndrome coronariana aguda, então a apresentação do adulto jovem, dor torácica típica, sudorese, né? Já o idoso, dispneia, dor epigástrica, náusea ou mal-estar inespecífico, tá bom? Então, para deixar bem, né, comparativo os sintomas. E o que esse trabalho, voltando no trabalho, né, que a gente estava discutindo, o que esse trabalho nos diz a respeito dos desfechos, né, sobre esses pacientes com essas apresentações atípicas? Ele traz que pacientes que se apresentam dessa forma, né, eles apresentam um tempo de hospitalização maior, né, mudança, né, muitas vezes na pós-alta ao seu destino. Então, o que ele quer dizer com isso? Muitos pacientes que vêm ao hospital das suas casas, depois desse processo de internamento, acabam indo para uma instituição de longa permanência, por exemplo, né? E a maior taxa de delírio também, tá? E quais são os riscos, então, inerentes ao processo de hospitalização, que acho que é importante a gente ter conhecimento? O fato do paciente muitas vezes ficar confinado, muitas vezes num ambiente não adaptado para ele, as necessidades dele, né? Em termos de excesso de ruído, na dificuldade de protocolar, por exemplo, alguns elementos que o favoreçam a compreender a respeito do espaço e do tempo, né? Luminosidade não adequada, muitas vezes em lugares que não provêm de janelas, né? Muita gente num espaço pequeno. Além disso, a imobilidade, né? Muitas vezes esses pacientes eles precisam ser orientados, né, diversas vezes, tanto eles quanto os familiares, quando não há, de fato, necessidade de se manter na cama o tempo todo, eles precisam ser motivados a saírem da cama, né, porque senão mobilidade é um outro fator de risco. Exames diagnósticos excessivos ou até mesmo ficam expostos muitas vezes a iatrogenias, né, por conta disso, e ficam expostos aos organismos patógenos, né? E como se dá, então, um modelo, né, de gerenciamento da hospitalização desses idosos, né? Como que seria interessante trabalharmos, né, na gestão desse idoso sobre internação. Existem algumas demandas que seriam de bom tom serem alcançadas. Trago aqui novamente a questão do ambiente físico, né? Tem muitos serviços que já entenderam o quanto que esse fator ambiental impacta, né, na qualidade de cuidado desse idoso, né? Tem hospitais que já têm, por exemplo, pronto-socorro geriátrico, né? Otimizando, então, esses cuidados a respeito de ruído, iluminação, acomodação, luminosidade, até a gestão mesmo de medicação, de qualidade de sono, enfim. Sobre o processo de cuidado em si também é uma outra demanda de atenção, entender, desenhar um plano de cuidado, entender quem é esse paciente, alinhar isso com equipe e família e prevenir as complicações específicas da associação da hospitalização para com esse paciente mais vulnerável, né? E a gente não pode deixar de dizer o quão é importante uma avaliação geriátrica ampla nesse contexto, né? Para a gente poder conhecer esse indivíduo nas suas principais esferas, né? E aprofundar, por exemplo, na questão do estado funcional, na saúde mental, cognição e humor, nas condições médicas e na questão social, para que com isso possamos ter elementos suficientes para estarmos desenhando o nosso plano de cuidado para esse indivíduo, né?
Então, a AGA, ela identifica o indivíduo e os riscos, né, e suas incapacidades e desvantagens, né, e, além disso, previne os resultados adversos específicos do processo de internação, ou pelo menos minimiza isso, né, para que a gente tente obter menor readmissões ou menor eventos adversos que levem esse paciente a um óbito precoce, né? E ajudar a embasar, como eu disse, o nosso plano de cuidado e de reabilitação, né? Podendo em si dividir isso com toda a equipe para a gente homogeneizar o cuidado desse idoso, né? Então, o objetivo principal é manter e recuperar a capacidade funcional, que é o objetivo muito importante no cuidado desse indivíduo. Esse artigo é do Koshani Library, que é uma associação, na verdade, é uma associação de 28.000 pessoas, é uma associação sem fins lucrativos, que ela está instalada em mais de 100 países, e ela fez uma atualização de uma revisão sobre a eficácia da AGA para esses pacientes internados. Então, ela avaliou 20 novos estudos randomizados com N de mais de 13.700 idosos. Com essa avaliação, ela concluiu que o paciente que é submetido a uma AGA, já na admissão hospitalar, ele tem uma chance menor de ser admitido numa instituição de longa permanência, né? Um fator preditor de 0,8, e esse paciente, ele tem a chance de estar vivo e na sua casa num intervalo de acompanhamento de 3 e 12 meses, né? Então, para mostrar um impacto de você numa avaliação global do idoso, pode favorecer para assistência, para qualidade de vida, para diminuição do risco de óbito, pelo processo de internação, né? E como se dá, então, esse processo de cuidado? Esse slide eu trouxe, na verdade, só para destacar, de fato, como a importância, então, do desenho do plano de cuidado e como é importante que esse plano de cuidado esteja em sinergismo com as metas de cuidado do próprio paciente, né? Levando em consideração seus valores, suas crenças, né? Então, é muito importante isso, não é nada unidirecional, muito pelo contrário. Esse slide, de fato, é para destacar mesmo quanto que as metas de cuidado e a expectativa do paciente precisam ser alinhadas e influenciam no nosso plano de cuidado, né? Pela agudização da doença, levando em consideração o contexto de todo esse indivíduo, né? E fazendo o planejamento, às vezes, não só para essa internação, mas para o cuidado desse indivíduo, né? Desse ponto para diante, tá? E aqui inclui, muitas vezes, entender a gravidade do quadro desse indivíduo, e muitas vezes é o momento que a gente acaba tendo de esclarecer para a família sobre a gravidade, muitas vezes, do quadro, né? E o grau de fragilidade, e qual o prognóstico que a gente muitas vezes acaba entendendo e dividindo com a família no processo de hospitalização. Só destaco isso aqui porque a gente sabe que muitos dos nossos idosos, eles muitas vezes acabam não tendo a oportunidade ainda de ter sido avaliado muitas vezes por um geriatra. Eu vejo muito aqui no São Vicente, né? Então, esse momento, às vezes, é o primeiro contato que ele tem com a especialidade. Então, acho que a qualidade de cuidado dele acaba sendo trabalhada nesse contexto, às vezes, de uma internação aguda, tá? Essa imagem é a imagem de Morton, né, de 1993,
mas eu a trouxe ainda, apesar, né, de ser de 93, eu achei que ele foi muito feliz na forma em que ele desenhou, né, esse diagrama, e acho que fica muito representativa. O que ele quer dizer? Que o processo de hospitalização e o paciente que fica com menor mobilidade durante a internação sobrepõe alguns outros fatores, né? Como, por exemplo, restrição, como a gente já falou, de compressão muitas vezes, imobilização, força de cisalhamento, diminuição dos sensoriais, na verdade, porque nesse momento, muitas vezes, sob internação, o paciente fica sem o seu óculos, sem seus dispositivos, né, de correção dos déficits sensoriais. Ele tem uma aceleração da perda óssea, diminuição do volume plasmático. Isso tudo gera uma cascata de ocorrências, né? É importante destacar aqui que apenas um fator já é suficiente para que o paciente apresente uma possível perda de capacidade funcional e de forma irreversível, que mude o curso da vida dele, tá? Então, aqui ele traz sobre, que a gente vai discutir adiante, sobre a desidratação, sobre a malnutrição e qual o desdobramento, né, que esses sintomas, que essas consequências trazem na vida do paciente, tá? Eu destaco aqui o delírio, que naquela ocasião ele pontua aqui como sendo um elemento desencadeado pela hipoxemia e pelo déficit sensorial, mas hoje a gente sabe que infecções, que dor, constipação, a questão ambiental, né, pode estar também desencadeando, né, o processo da desorganização cerebral do delírio, tá? E quais são, então, os eventos adversos específicos que é sabido, né, já documentado, inclusive, do processo de internação, né? Trouxe uma foto só para ilustrar que ela é muito rica, né, em informações, né? A questão de o paciente estar num leito, por exemplo, aqui faz a alusão a uma terapia intensiva, né? Restrito no leito, cheio de dispositivos, né? Precisando ficar contido, mudança de decúbito muitas vezes não é no tempo desejado, por uma alta demanda e um baixo recurso humano, sobre essas invasões e necessidades de dispositivos poder propiciar risco maior, eventos adversos, infecções, o próprio delírio, a questão ambiental, como a gente falou, de insônia, privação, questão nutricional que fica impactada. Então, são algumas dos eventos adversos visualizáveis, né, ou mesmo já conhecidos desses pacientes no processo de internação. Isso tudo culmina no declínio funcional, né, que impacta na qualidade de vida, como a gente tem falado. Trazendo, então, sobre atenção maior ao delírio, né, a gente sabe que o delírio é muito frequente ao longo da internação, muitas vezes o paciente já chega em delírio ou abre o delírio no processo de internamento, e que o delírio, né, na visão desse trabalho de 2010, que foi publicado no JAMA, que ele aumenta 2 vezes o risco de óbito, né? 2 vezes em mortalidade, 2,4 vezes em institucionalização e o risco em 12 vezes e meia de demência, né? E, de novo, o Cochrane Library, ele traz nesse ensaio clínico de 39 ensaios clínicos, publicado essa revisão em 2016,
que com um N de 16.082 participantes, foram avaliados 22 intervenções, né? E percebeu-se como resultado que essas intervenções, ou seja, medidas não farmacológicas, né, associação de várias medidas não farmacológicas impactou com o melhor desfecho na prevenção e no manejo do paciente com delírio. E que, para o delírio, a prevenção sempre é a melhor estratégia, né? Outros eventos adversos que eu trago aqui, a queda, né? A queda pode ser pela própria doença que o levou o idoso para a internação, como, por exemplo, AVC, e o paciente com déficit motor tentar levantar do leito, como a questão do próprio indivíduo, ou seja, um déficit sensorial, ele está sem as lentes corretivas, tenta levantar e cai. A questão ambiental, pelos dispositivos, sondas, acessos, às vezes os utensílios e os móveis do quarto, a disposição do leito, a altura do leito, isso tudo pode influenciar, e o próprio tratamento. Por exemplo, o paciente com uma insuficiência cardíaca, que precisa ficar sondado, que recebe diurético-terapia, pode fazer hipotensão, ele pode cair por tropeçar na sonda, ele pode fazer uma hipotensão postural, por exemplo, por excesso de antipertensivo, enfim, o próprio tratamento pode ser um risco para essas quedas. E em revisões sistemáticas, entendeu-se que a necessidade de você fazer uma avaliação e reavaliação constante sobre os medicamentos que o paciente está fazendo uso, sobre esse ambiente em que ele está inserido, o momento mais oportuno de poder desinvadir esse paciente, a correção desses déficits sensoriais são importantes para a prevenção desse evento. Outro evento é a revisão dos medicações, que a gente já incluiu nos anteriores, né? Em que a polifarmácia é um fator de risco muito importante, né? E um evento muito frequente sob internação. Lembrar sempre dos critérios de BIR, né? As medicações não apropriadas para o idoso, desprescrever sempre que for oportuno, e sempre reavaliar, né? Com outras ferramentas também de triagem, de prescrição, de reconciliação de medicações que ele não estava fazendo uso, o quanto que, por exemplo, modificações de medicações psicotrópicas num paciente que faz uso crônico dessas medicações na vigência do processo de internamento pode ser um fator desencadeante do delírio, por exemplo, né? Além disso, o próprio antibiótico, corticóide, que muitas vezes se faz necessário, também são medicações não apropriadas e podem estar, enfim, desencadeando o processo, por exemplo, do delírio, né? E evento também como infecção nosocomial. A gente sabe que o paciente agudamente enfermo, né, já vulnerável, tem maior chance, então, muitas vezes, de desenvolver um processo infeccioso, muitas vezes sobreposto ao evento inicial que o trouxe, né, ou seja, às vezes um paciente que veio por uma infecção pulmonar, por exemplo, uma insuficiência cardíaca descompensada por uma infecção pulmonar, que precisa receber uma sonda vesical de demora para quantificar a diurese, e durante o internamento ele vem evoluindo de forma satisfatória, começa com disúria, né? Você entende muitas vezes numa nova triagem infecciosa que a sonda, por exemplo, pode ter sido o evento que contribuiu, enfim, para ele fazer uma infecção urinária nosocomial, por exemplo, né?
Eu acho que muitos de vocês já tiveram, infelizmente, vivenciado essa realidade, né? E quanto que o status nutricional também interfere, né, nesse processo de fator de risco, né, para a infecção nosocomial. E citando isso, eu já trago também a importância, né, desse status nutricional ao longo da internação, perda de peso. É muito importante a gente entender e a gente vê facilmente esse paciente muitas vezes perdendo massa muscular ao longo da internação, faz delírio, broncopneumonia aspirativa, né? Também é muito frequente. O uso de vários ciclos de antibiótico, levando a diarreia por Clostridium também. Então, quantos eventos esse indivíduo fica suscetível no processo de internação. Lembrando que cada evento adverso, ele precisa ser ativamente prevenido, não só pela equipe médica, mas pela equipe multi, né? Então, esse paciente em risco de queda, ser avaliado pela equipe de fisioterapia, né? Feito adaptações necessárias para o ambiente que o paciente se encontra no momento, né? Empoderando ele de estratégias que possam trazer um ambiente mais seguro. Tá? A revisão de medicação, trazer a farmacêutica hospitalar para nos auxiliar, né, com o manejo das medicações, a equipe de fisioterapia também, na questão de reabilitação da parte pulmonar, a nutrição, quanto à questão do status nutricional, a fono quanto à questão de adequação de consistência e segurança, de via alimentar, né, e trabalhar conosco em reabilitação também, né? E sobre o evento desnutrição, destaco aqui sobre a cognição prejudicada, que junto com delírio, com efeito de medicações, muitas vezes falta de prótese dentária, restrição no leito, jejum prolongado, pode contribuir, né, para esse evento ao longo da internação. Não é incomum o paciente chegue eutrófico e ele sai desnutrido do processo de internação. Então, fazer revisões sistemáticas sobre todos os itens de prescrição, reverificar, né, insistentemente sobre o momento de, por exemplo, tirar esse idoso do jejum, por exemplo, precisa fazer um exame que precisa do jejum, mas que você já sabe que em breve ele vai precisar de um outro jejum para um outro exame. Será que de repente a gente não consegue aproximar isso para que ele precise ficar menos tempo de jejum? Pedir para trazer a prótese dentária de casa, o quanto que isso impacta também na consistência alimentar desse paciente. A gente sabe quanto menor a consistência alimentar, menor aporte proteico e calórico também a gente vai proporcionar para esse idoso, né? Alguns efeitos de medicação, a gente sabe o quanto que muitas vezes o opioide, ele causa náuseas, ele causa constipação, e quanto que isso pode impactar também na capacidade dele de aceitar a dieta, né? E ter, então, a avaliação da equipe nutricional próximo e juntos entender se esse paciente também precisa, quando precisa, por exemplo, de uma suplementação. E, em seguida, a questão da lesão por pressão, né, que a gente sabe também que quanto a malnutrição impacta, né, no risco de lesão por pressão, uma questão também do próprio indivíduo, como, por exemplo, o dano neurológico, propiciando com que ele fique a maior parte do tempo acamado e tenha dificuldade de fazer sua própria mudança de decúbito, presença de incontinências, um idoso que está em delírio, que permanece a maior parte do tempo acamado, já está incontinente, e quanto que isso mantém uma região úmida, inadequada,
macerando aquela a pele que fica em contato e aumentando a chance, então, de lesão por pressão, né? E medidas preventivas como mudança de decúbito, colchão adequado, otimização do estado nutricional, mobilização precoce do paciente, né, do leito, tentar mobilizar ele o maior tempo possível e maior vezes possível ao longo do dia, né? E chegamos, por fim, à questão da capacidade funcional. Então, é sabido que o repouso no leito e a falta da mobilidade são, são causas importantíssimas da capacidade de progredir para uma perda funcional, né? Estudando, né, Morton e outros autores, eles colocam que é possível compreender um reconhecimento de padrão, né, em que existem alguns fatores de riscos específicos, observados principalmente nas 2 semanas antes da internação hospitalar, podem inferir essa perda da capacidade funcional e projetar uma possível incapacidade na alta hospitalar. Quais seriam esses fatores específicos? Principalmente idade acima de 80 anos, o paciente ser dependente de pelo menos 3 ou mais critérios, né, por exemplo, das atividades de vida diária, já previamente uma baixa mobilidade, ter um comprometimento cognitivo grave, por exemplo, câncer metastático também, e já ser portador de uma albumina abaixo de 3. Então, as estratégias para a gente tentar prevenir isso seriam, por exemplo, a mobilização precoce, a fisioterapia, o encorajamento aos pacientes não ficarem a maior parte do tempo deitados, né? Muitas vezes eles, quando eu abordo isso, eles falam, mas doutora, eu estou aqui, eu cochilo, eu acordo, qual o sentido de eu sair da cama para ir para a poltrona ao lado? Então, esses geralmente são os questionamentos, mas a gente sabe, por exemplo, o trato gastrointestinal, o sistema respiratório, cardiovascular, como que impacta de forma positiva simplesmente por essa atitude que parece ser simples. Então, é importante a gente encorajar os nossos pacientes a fazerem essa mobilização precoce. São poucas as patologias que necessariamente precise que o paciente permaneça com mobilidade restrita durante a internação, né? Por exemplo, fraturas, né, de coluna, principalmente, ou um pós-operatório imediato. Então, não há, de fato, uma justificativa plausível para que os pacientes precisem ficar maior parte do tempo imóveis, né, no leito. Tá? Ainda sobre a questão do comprometimento funcional, né, o que é o mais importante, né, o que impacta, de fato, no comprometimento funcional desse indivíduo. A soma desses fatores de risco que a gente acabou de falar e a presença deles na nossa prática do dia a dia. Então, a gente sabe que é muito frequente essa perda funcional ao longo da internação do indivíduo idoso, né? A literatura traz que 30% do indivíduo vindo da comunidade apresenta um comprometimento funcional na saída, né, na alta hospitalar. E pacientes provenientes da ELP, entende-se que com isso, que muitas vezes já sejam mais, mais acometidos, que seja de cunho cognitivo ou funcional prévio, e deles 50% saem com uma piora, então, dessa capacidade funcional, mostrando um impacto importante que isso tem na nossa população, né? E a consequência, que é o que a gente está falando, né? Que é maior dependência, muito por vezes institucionalização, maior consumo de recursos de saúde, né? E a mortalidade também, que é o desfecho principal importante
de avaliar nessa população, né? Então, tudo isso para a gente chegar no plano de alta, né? Então, o plano de alta para esse indivíduo é de suma importância, né? Assim como os outros elementos que a gente trouxe, né? Como a AGA, que precisa ser feito o mais breve possível, todos esses eventos, né? Atenção a todos esses eventos que o idoso fica suscetível no processo de internamento. O plano de alta, ele é de suma importância. Ele deve iniciar-se desde a admissão hospitalar, né? Então, após a AGA, entendendo o motivo pelo qual esse indivíduo foi hospitalizado, o desenho do plano de alta já precisa estar em ação. É importante garantir para o sucesso dessa alta hospitalar a garantia da parceria com a família, ou outro suporte social que esse idoso venha a ter, né? Porque isso aumenta, então, a probabilidade que a gente possa fazer essa transição de uma forma mais segura, mais adequada e que fique menor chance de algum mal-entendido que muitas vezes faz com que esse paciente precise retornar, por vezes até precocemente, ao hospital, tá? E é necessário que seja feito de uma forma sistemática e por uma equipe multidisciplinar, tá? É importante, então, orientar a família, o cuidador, o próprio paciente, de cada, por exemplo, uso de dispositivo novo, de cada atenção a determinada, por exemplo, lesão por pressão, como faz o curativo, aos cuidados, né, novos, né, que eles precisam ter, por exemplo, em detrimento à própria internação, ou, por exemplo, alguma intercorrência que esse paciente ficou suscetível. Verificar e orientar a prescrição, é importante sim ler com o paciente item por item da prescrição, perguntar e explicar para o que serve, orientar como faz o uso e buscar ativamente se ficou alguma dúvida. A questão do estado funcional e alinhamento, né, desse novo momento de vida do paciente para o seu ambiente de retorno, muitas vezes a casa, um novo destino, por exemplo, uma ILP, entender se esse ambiente já está pronto para receber esse indivíduo, por exemplo, se o oxigênio já está instalado, se os suprimentos já chegaram, né, se o BIPAP, por exemplo, está instalado, e garantir, então, a continuidade do cuidado, se esse paciente vai para uma internação domiciliar, se ele vai para um segmento ambulatorial, se ele vai para o acompanhamento de uma reabilitação, por exemplo, e se esses agendamentos já foram feitos, se essas buscas já foram realizadas e compreendidas pelo familiar, para garantir, então, essa continuidade. E com tudo isso eu concluo que o cuidado, então, hospitalar agudo, ele deve durar somente o tempo necessário para permitir uma transição bem-sucedida do paciente de volta para sua assistência domiciliar, sua ELP, né, ou programa de reabilitação. E que para muitos idosos a hospitalização resulta, sim, de um declínio funcional, apesar da cura ou da correção da condição pela qual ele foi internado. Então, isso é muito importante. Portanto, né, se faz necessário essa visão holística desse indivíduo por meio da AGA, por meio da padronização da assistência, com o reconhecimento precoce dessas suas demandas, particularidades, compartilhamento com toda a equipe e alinhamento com uma expectativa do paciente e da família para a gente garantir uma maior qualidade de assistência, né, menor dano e otimização dos recursos. Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço. Trouxe uma reflexãozinha que eu acho que é muito bacana também. Muito obrigada.